Eu vou tentar passar de um jeito que seja o mais dinâmico possível. Então, veja, quando os mini implantes foram idealizados, foi pensando em proporcionar para o ortodontista ancoragem esquelética. Ancoragem esquelética é basicamente o conceito de não permitir deslocamento da unidade de reação. Ou seja, eu quero que a bateria anterior retrua e eu não quero que meus molares percam a ancoragem e venham para frente, roubando o espaço da extração do premolar. Então, é basicamente assim que se pensava. Então, o nome disso ficou bem conhecido como ancoragem absoluta. É a forma de conversar com o ortodontista. Ele conhece os mini implantes como ancoragem absoluta. Veja, essa foto ilustra direitinho o que a gente pretende. Foi feita a extração do premolar e agora o mini implante está instalado entre as raízes de pré e de molar, ligado por uma mola aberta até um pino. E agora, para que todos os 6 dentes anteriores possam retrair sem que o molar venha à frente, a ancoragem é feita a nível ósseo. Então, esse é o conceito básico do mini implante. Então, na verdade, ele serve para o ortodontista, ele determinou um novo tempo na orto, porque ele substitui o arco extrabucal, ele substitui um monte de dispositivos palatinos que a gente usava, e barras, botões, fios, coisas que acabam atrapalhando muito o paciente porque ocupam o céu da boca. Então, daí que se inventou esse desenho para dizer que a gente deixou a ortodontia mais limpa a partir da presença dos mini implantes. Historicamente, se começou a usar implantes para esta finalidade e as empresas, então, de implantes foram proporcionando mini implantes. As empresas de implante foram mudando as características dos implantes para que eles pudessem servir para essa finalidade interradicular. Veja aqui no começo um implante e aqui no final como eles foram ficando, né? E alguns ainda eram implantes aquele de corpo único, né? Que foram utilizados para essa finalidade. Tudo isso também para tentar substituir esse desenho que você está vendo aqui ao seu lado aí direito, que são as mini placas. Mini placas são como as placas de fixação cirúrgica na cirurgia ortognática, muito utilizada, até hoje alguns colegas utilizam, o professor Hertz, por exemplo, muito conhecido, para fazer mesialização, por exemplo, deste molar com mini placa. Então precisa de uma cirurgia de abertura de retalho, precisa de 3 fixações e daí depois que o trabalho é realizado, precisa de uma cirurgia para remoção, sutura do retalho e trabalho concluído. As empresas perceberam que os mini implantes poderiam, então, serem utilizados de um modo que eles fossem de titânio, mas tivessem uma superfície usinada de modo a não proporcionar osteointegração. Então, veja, o titânio que vocês usam, esse aqui, o de grau 4, ele quer osteointegrar. Então, ele precisa criar a superfície que gere o trabalho de osteoindução. Já o mini implante que a gente utiliza, o implante que a gente utiliza, você percebe, a superfície recebe uma usinagem. Então, ao contrário de receber um condicionamento, um tratamento ácido, ela, aqui você vê a microscopia, a microtopografia da superfície, ele é liso. Então, gente, apesar dele ser de titânio, ele não é osteointegrável, tá bom? E se eu deixar lá 1 ano, ele ainda assim não se osteointegrará. Então, nós utilizamos o chamado grau 5. Daí as empresas começaram a desenvolver neste sentido. Veja a diferença em A de um mini implante adaptado da implantodontia, a superfície dele tratada para favorecer a osteointegração, e o mini implante aqui embaixo,
já usinado para fins ortodônticos. A partir daí, muitas empresas começaram a fazer mini implantes, a Neodente, a Sim, outras empresas estrangeiras, muitas empresas nacionais, e nós aí passamos a conviver com uma série delas, diferindo em seu comprimento, tamanho, diâmetro, perfil, mas todos eles possuem basicamente a mesma coisa. Vocês percebem aqui que eles têm uma cabeça, às vezes em formato de canaleta de Bracht, um orifício para passar amarrilho, um perfil transmucoso para ficar na gengiva, sem que você tenha que lidar com as espiras recebendo resíduos, né? Sem nenhum processo evitando processos desse tipo, de salserização, como acontece na implantodontia. Então, depois tem aí a ponta ativa dos mini implantes. Basicamente, então, é cabeça, perfil e ponta ativa. O perfil é das áreas mais importantes, porque se você, vamos aí pensar que tem 1 milímetro de gengiva inserida, de volume de gengiva inserida por nas faces vestibulares, então a gente precisa de mini implantes aí que tenham pelo menos um perfil de 1 milímetro. Então, aqui mostrando para vocês, por exemplo, com a seringa que anestesia, este artigo indicou, aí pegando um separador elástico, ou um artefato da endodontia, se você vê quanto a ponta do anestésico entra, você vai perceber aí que é ao redor de 2 a 3 milímetros. Isso define o perfil transmucoso do mini implante a ser usado nesta área. Então, a gente vai escolher um perfil transmucoso mais longo, que tem aí de 2 a 3 milímetros. Veja, por exemplo, a diferença de perfil transmucoso. O primeiro aqui de 1 milímetro, o segundo de 2 milímetros. A cabeça é igual e você também está vendo diferença no comprimento. Esse é um de 6 milímetros e aqui embaixo um de 8 milímetros. E agora você percebe aí que fica só a cabeça de fora, por palatino, por vestibular, e aqui um trabalho que esse mesmo artigo mostrou de intrusão de todo o setor posterior. Recentemente, a Morelli idealizou, inventou o seu aparelho, o seu mini implante. Quando a Morelli fez o seu mini implante, esse aqui é o mini implante da Morelli, os preços reduziram a níveis assim inacreditáveis. Em relação à ponta ativa, a gente escolhe baseado na seguinte situação. Vocês estão vendo aqui que nós temos um osso cortical, o osso trabecular, esponjoso, e novamente o osso cortical. Então, quando a gente tem uma espessura cortical assim tão boa, aqui antigamente se fazia com a fresa e depois se insertava o mini implante. Nós, no mini implante, diferente da implantodontia, nós precisamos apenas de cortical. Quanto mais cortical você tem, mais o mini implante fica estável. A estabilidade primária dele está relacionada à quantidade de cortical. Então, pacientes braquifaciais, que têm musculatura forte, que têm uma boa cortical, nós podemos eleger até mini implantes de comprimento bem curto. E isso é melhor para que ele não interaja de modo danoso com as raízes. Então, veja aqui, por exemplo, que nesta foto, que basta pegar a cortical e a trabécula aqui é muito pouco. Esta fresa que você está vendo na primeira foto, nós não utilizamos mais. Os primeiros mini implantes, eles eram auto-rosqueantes. Os mini implantes atuais são autoperfurantes. Ou seja, nós começamos a precisar cada vez menos dos implantes e cada vez menos de motor, porque, na verdade, o mini implante, a sua ponta dele é tão ativa que ele conduz o seu caminho dentro do interior do osso. Então, a gente não usa mais fresa, broca
ou motores. É um trabalho bem limpo nesse sentido. O que você está vendo aí é a gente aplicando, mostrando como se aplica mini implante em pessoas que são dolicofaciais, aquelas que têm a musculatura mais débil, são mais longilíneas, que têm a cortical muito frágil. Na tomografia você percebe a fragilidade da cortical. Então nós escolhemos mini implantes com comprimento maior para que ele alcance a outra cortical. Essa é a ideia. E isso que a gente costuma fazer, para ver se ele fica mais estável, né? Marcelo, Pode pela, falar, Zé. pela posição onde a gente tem que ancorar entre as raízes, não usando broca, né? Usando os autoperfurantes. Tocar Sim. nessa raiz, tudo bem, porque também isso no passado foi um dogma, né? De que poderia causar algum dano, mas Isso hoje, foi um dogma, o pessoal pensava até que tinha que fazer endo, não sei o quê. Olha só, na verdade, o mini implante, ele vai, se você fizer todo o esforço para errar, ele vai desviar da raiz. E você vai ter um problema no cemento. E depois uma reparação nesse cemento quando o mini implante é removido. O único problema do mini implante tocar a raiz não é para a raiz, é para o mini implante, porque ele não vai ter nenhuma estabilidade. Você vai perder, graças a Deus, esse mini implante. Então, o paciente depois, o cemento se recupera. Agora, quem coloca no ligamento periodontal percebe imediatamente, porque inclusive o paciente vai morder e sente que o dente está tocando com o outro, o dente subiu. Fora a dor que depois a pessoa vai referir, né? Então, essas são as áreas, por exemplo, interradiculares que são eleitas para a colocação do mini implante. Você percebe aí em vermelho, né? São as áreas principais em maxila e mandíbula. Tudo para fazer movimentos dentários sem perda de ancoragem. Então, nesta vista, você percebe onde ele tem que passar. Então, no começo, isso aqui para a gente era muito surreal. Assim, caramba, eu tenho que acertar como uma flecha no alvo. E por isso foram idealizadas, por exemplo, essas guias, como você percebe aqui, ó, uma guia metálica sendo feita para que o radiografe veja se aí de fato é a região interradicular. Eu, sinceramente, não faço mais essas guias, tampouco as ensino. Eu ensino a lidar com a anatomia de um modo que você vê aqui uma outra guia para acertar a RAF. Não é difícil acertar a RAF sem essa guia, convenhamos. Então, isso foi muito do início do trabalho. Veja aqui um fio de latão, elegendo a área. Na periapical, a área eleita, então você sabe que você precisa colocar o mini implante exatamente ali onde é o interradicular. Aí ele ficou aqui, veja, em D, na área eleita. Então esses são os primeiros artigos que lhe davam a respeito. Esse aqui é o kit da Morelli, custa em torno de uns R$600, que vem a chave de mão, a chave digital, uma lança que faz a perfuração da cortical em casos delas ter maior densidade, mas você não pode girar, senão você perde a estabilidade para o mini implante. É só perfurar, criar um triângulo na cortical a partir da qual gere o caminho, e esse triângulo, essa lança, cria um triângulo menor do que o diâmetro do mini implante. Então, o mini implante entra relativamente forçado, né? Então, aqui uma sequência, a eleição do lugar, a anestesia, depois você checando com uma sonda exploradora o lugar que você quer fazer. Esta é a lança que você está vendo aqui. Na sequência da lança, você inclina com a chave, você inclina o mini implante em 45 graus para que ele vá ficando naquela porção radicular que os terços apicais são mais separados. Então você foge do terço médio das raízes, onde elas estão mais juntas. Mini implante instalado, conferindo se tem alguma isquemia, a fim de verificar se ele está bem estável, e aí a ativação imediata dele com uma mola. Eu falo para os ortodontistas, se vocês não sabem ainda a mecânica a ser feita, ligue o mini implante a qualquer lugar, com uma força muito leve,
mas só para ele ter, de fato, a estabilidade primária que se requer. Então, tá aí. Neste caso, por exemplo, você percebe uma isquemia no artigo aí do Araújo, e essa isquemia indica que este mini implante vai cair, vai ficar solto, né? Depois é só puxar, tirar, igual quando você tira o implante que não osseointegrou. Aí a remoção do mini implante, feito com a chave digital depois do uso, é extremamente fácil, eventualmente nem se anestesia para isso, só gira com delicadeza no sentido anti-horário, se remove e a cicatrização é quase imediata, né? Há complicações se o colega, por exemplo, afunda o mini implante de tal maneira que ele fique submersa na mucosa, porque elegeu um perfil, por isso que eu chamo a atenção do perfil, elegeu um perfil que é muito curto para aquela mucosa, a cabeça acaba entrando, né? E depois você fica nesta condição que gera mucosite, não raras vezes. Mucosite também acontece quando você, ao contrário de eleger gengiva inserida, elege mucosa móvel. Então, aí acaba criando uma mucosite em gengiva em mucosa não queratinizada. Então, mucosa queratinizada é a mucosa de eleição para a instalação do mini implante. E, eventualmente, nós vamos ter esses problemas aqui também, olha, em mucosa jugal, né, o mini implante causando aí uma lesão, que alguns pacientes se acostumam e logo isso daí fica bem queratinizado e outros não. Outra complicação é a fratura do mini implante. Se a pessoa coloca mais força do que devia, e por isso eu sempre indico para os meus alunos que comecem com a chave manual e terminem com a digital, porque um artigo científico já provou, numa amostragem bem grande, que a digital tem menos risco de fratura do que a manual. Bom, então, em termos gerais, esses mini implantes interradiculares, eu estou te mostrando aí como ele entra bem angulado para fugir do terço médio das raízes e ficar numa área mais propícia de espaço, eles serviam para isso, olha, extração de premolar e retração. Eu não sei quem é que sabe, a Moderna Orto, a escola de ortodontia lá da Unimes, a gente tem raras extrações de premolares. Nós não utilizamos mais esses brackets convencionais, utilizamos brackets autoligados, que têm baixo atrito e uma capacidade muito maior de remodelação óssea, de trabalho alveolar. Então, nós começamos a subutilizar esses mini implantes, que têm essa resultante de força distalizadora com a bateria anterior. Aí são as molas que a gente utiliza em torno de 200 gramas, conforme tudo indicação de artigos. Vejam, por exemplo, aqui, ela precisa de reabilitação por implante no arco inferior, mas ela tem as famosas extrusões aí decorrentes do período, né, sem dente. Então, a gente tem aí um 27 mesializado que não dá para fazer implante inferior, e a gente tem também aqui um 46, um 47 inclinado para mesial. Então, nós, a partir daí, passamos a cuidar dessa paciente lá na universidade. Então, aqui são slides de alunos, mostrando aí que precisa de uma raspagem de tártaro ali. Esta é a situação da panorâmica da paciente. Verticalizar os inferiores e intruir os molares. Então, nós começamos a fazer conforme preconizado aí, interradicular. Então, perceba que entre a raiz do 5 e do 7, numa região que era bem favorável porque tinha muito osso, numa paciente bem com a cortical densa, uma paciente braquifacial. Isso que você está vendo ao redor aqui é um silicone de proteção, porque o paciente se queixa de contato com a mucosa, né? Aí nós fizemos um mini implante por palatino e foi feito aqui um carril, a gente pôs resina aqui e
o amarrilho passa bem no meio, né? Então a corrente passa no meio, de modo a intruir o dente. Se eu coloco só para o vestibular, eu vestibularizo o dente. Então, para intruir, precisa ser vestibular e palatino. Então, aqui a gente escolheu um mini implante de 6, um perfil de 1 milímetro, aqui um mini implante de 8 milímetros, um perfil de 2. O que acontece com a paciente é que ela perdia os mini implantes que eram colocados aqui. Ó. Você já não está vendo mais o mini implante aqui. Sequencialmente, a gente tentava colocar na RAF e ela se queixava, quando a gente passava aqui uma corrente elástica, se queixava da língua ficar toda ferida, toda cortada. Nada dava certo na paciente. Enquanto isso, no inferior, você está vendo que eu planejei um mini implante aqui, entre a raiz do 3 e do 4, e uma alça ortodôntica que faça uma força neste dente sem ancorar nas outras unidades, de modo que o dente, então, verticalize no processo. E agora sim, instalação do mini implante no limite da mucosa móvel com a gengiva inserida, longe desta ameia e dessa crista óssea para que ela não frature, e a gente precisando resolver o que fazer aqui dentro. Foi quando muita gente começou a dizer: nós precisamos fazer os mini implantes nas áreas parasuturais, evitar a sutura, fazer nas parasuturais e não ligar diretamente com correntes elásticas para não machucar a língua, mas fazer de um modo que a gente consiga intruir sem este problema. Então, aqui o que você está vendo, eu instalei 2 mini implantes na altura da terceira ruga palatina, não na sutura, mas nas áreas parasuturais, que são mais densas. Esta terceira ruga, ela me permite, até o ápice do incisivo, tem 2 milímetros pelo menos, então eu posso colocar com toda tranquilidade, inclinado assim para frente. E, na sequência, se desenvolve um trabalho como este aqui, olha, que vai receber, vou mostrar aqui, desse lado já se concluiu o trabalho de verticalização, uma mola está terminando. Aqui também outra mola, abrindo espaço, eu não sei se aqui o Zé colocaria 2 implantes, porque é muito espaço, e aqui a gente recuperou espaço para 1. E aí o trabalho realizado, olha. Então Em veja, algumas agora sim eles situações, vão intruir. Marcelo, só Oi? pontuando isso, às vezes quando não é espaço suficiente para 2 e ele é 1,5, a gente opta por fazer em cantilever. Sim, Quando sim. então deixa Uhum. ou para mesial ou para distal um dente, escolhe o lugar onde tem mais osso e deixa Isso. para colocar um implante de maior comprimento e diâmetro e deixa um O cantilever. cantilever, como um terceiro premolar, eventualmente. Exato. Para não brigar com Tá, papila, essas coisas. claro. Uhum. Veja aqui, olha, agora se vocês perceberem, nós desenvolvemos uma estrutura, ela é feita, eu prefiro que ela seja feita sob modelos impressos, arquivo STL gerado, escaneamento, soldado a laser, né? Então isso é aço inoxidável, e aqui então levado até o centro de resistência da raiz do dente, acima do centro de resistência. Agora sim a paciente não sente mais desconforto algum. Então desse jeito a gente conseguiu trabalhar. Então vocês percebem aí transparente uma de um lado e de outro lado a corrente elástica trabalhando. Desse jeito é mais rápido, inclusive. E aí a gente tem feito assim quase sempre. Aqui eu ainda tenho dentes por girar, para melhorar o posicionamento deles, antes de enviar para a reabilitação. Agora sim, elas já giraram e a reabilitação já pode ser feita. Mas veja o nível de intrusão deste molar, permitindo que se trabalhe à vontade aqui. Então, outros casos de mutilação dentária, perceba mordida cruzada desse lado, e
esses dentes muito inclinados, nesse caso aqui também da universidade. E aí, de cara, você já vai ver aqui, eu vou aumentar, mais uma mola de verticalização do molar num mini implante colocado num espaço muito simples. Então, aqui os alunos ficam bem mais tranquilos de fazer, porque ali não tem como errar. O interradicular. Aqui a vista frontal e aí o trabalho realizado. Então, a gente precisa de um tubo duplo que tenha 2 entradas, enquanto aqui está correndo um fio, este está, por força de pré-ativação, verticalizando o molar. Então, isso é muito comum, fazer esses trabalhos de ortodontia pré-protética. Então, veja agora o molar já bem verticalizado em relação ao início. Isso se consegue em pouco tempo. Não dá para você pedir para o ortodontista fazer um trabalho para você reabilitar e o paciente ficar 2 anos no ortodontista e você querendo reabilitá-lo. Então, os mini implantes vieram nos assessorar nesse sentido também. Dúvida? Oi. Eu queria perguntar, quanto tempo mais ou menos leva? Que você falou que assim 2 anos é muito tempo para usar um tratamento desse com mini implante para você, por exemplo, intruir um molar ou verticalizar. Quanto tempo mais ou menos? Olha, eu intruo um molar com aquela peça em 3 meses e preciso que ele continue lá pelo dobro desse tempo. Então, você pode trabalhar, entretanto, eu não posso tirar o aparelho. Ele tem que Então, estabilizar? Você tem que em deixar a 3 peça meses, estabilizada. eu tenho que deixar o dente ter sua reparação tecidual depois Tá, de intruído. entendi. Então, vamos lá. Por mais que demore, você recebe o paciente de volta de 3 a 6 meses. Tá. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Olha, vai ser feita a reabilitação oral deste paciente e eu solicito a verticalização desses molares e intrusão dos antagonistas. Eu faço, encaminho, tá bom quanto intruir? Tá ótimo. Então, já se faz o cilindro ali, eu deixo o meu dente intruído por mais 3 meses antes de tirar o aparelho, quando então você vai vir e colocar a coroa. E aí eu posso tirar o aparelho, que a oclusão, inclusive, vai favorecer. Então, veja, o implante que é realizado em crista infrazigomática, ele entra aqui em mucosa, nós vamos ver, em mucosa que separa a mucosa inserida de mucosa móvel, mas você vai ver na tomografia que ele não está metido entre as raízes dos dentes. Então é outra versão, outra concepção, né? Então ele fica assim, como você está vendo agora nessa animação, fora das raízes. Isso permite que eu, que não vou extrair premolar e tenho um paciente dentuço, biprotruso, com esses dentes assim muito vestibularizados, ao contrário de extrair um premolar, permite que eu possa colocar a maxila inteira para trás contra o tuber, claro, se eu fizer a extração do terceiro molar. Então, são outros mini implantes, inclusive eles não são de titânio, eles são de aço. E aí você está vendo, eles são extraalveolares. E eles ficam com a ponta ativa na crista infrazigomática, muito próximo ao seio maxilar. Então aqui você está vendo um. Bom, ele tem agora exposto aí já mais que 5 milímetros, diferente dos primeiros, que fica exposto só a cabeça. O perfil transmucoso dele é muito maior e fica no limite da junção muco-gengival do paciente. Isso aqui é a gente fazendo foto da conferência do professor Chris Chang. Aí, bilateralmente instalado. Então, depois, pessoal, que eu já tinha ensinado os ortodontistas a fazer interradicular, apareceu isso daí, os mini implantes extraalveolares. Então, anatomicamente, a situação é essa.
junção muco-gengival, e aí a gente anestesia, só uma anestesia subperiosteal aí, nada de bloqueio. A gente vai então entrar com o mini implante na cortical e a partir daí, é por isso que ela é de aço, mais resistente de modo a... Você vai torcê-lo. Então você gira e torce o mini implante até ele ficar nesta situação de em torno de 10 a 20 graus com o dente, 60 a 70 graus com um plano que seria aí um plano paralelo ao solo ou um plano paralelo ao oclusal. Então ele vai entrar pelo osso esponjoso, eventualmente chegar até limites da cortical do seio nasal, daqui do seio sinusal. Então tem seios que estão mais baixos, tem seios que estão mais altos, mas eu procuro pela crista infrazigomática, né? Então a gente precisou ensinar os colegas a instalar e a trabalhar nesses mini implantes. Compramos manequins diferentes. Então você está vendo aí, primeiro se fazendo a sondagem da área, né? E realmente é isso, em questão de 30 segundos a gente tem ele pronto. Então fica na altura, a crista infrazigomática quase sempre está na altura, nos adultos, da mesial dos segundos molares. Então a gente chama de ZC7, mesial dos segundos molares. Coloca ele praticamente reto e aí você vai torcendo e de algum modo esmagando a cortical enquanto vai rodando essa manopla até que ele fique desse jeito. É bem rápido, mas precisa empunhar mais força do que os mini implantes outros, os que são entre as raízes. Depois precisa ter um torque em torno de 10 newtons, então nós temos os torquímetros para esta finalidade, torquímetro de mini implante. E aí a vista oclusal dele. E agora, se ele está extra-alveolar, vocês entendem que quando eu ativo aí em torno de 10 a 12 onças, então eu estou falando em torno de 400 gramas, quando eu ativo esse mini implante, eu vou jogar toda a maxila para trás. E com isso eu consigo tirar alguns pacientes, inclusive, de procedimentos ortognáticos. Então, nós estamos agora usando a ortodontia fixa para ancorar o trabalho e a mandíbula e a maxila ser toda retraída. Olha aí, esse é o trabalho feito. Agora, as raízes elas podem ir todas para trás, diferente do mini implante interradicular, que não permite que tudo vá para trás, porque, claro, ia tocar numa raiz. Então, para conhecimento anatômico, essa é a crista infrazigomática e o IZC fica desse jeito, bem diferente aqui do outro lado que você está vendo o interradicular. O IZC quer tomar a parte final da crista, diferente do outro lado, o interradicular. Então ele é, como eu disse, fora das raízes. Por isso é que eu posso, por exemplo, fazer uma distalização completa do arco, como eu falei. Distalização completa do arco é isso aqui, olha. Todo mundo para trás, engrenando perfeitamente. E aqui um caso nosso de faculdade, né? Mostrando o Renato, este aqui, professor ao meu lado, trabalhando com IZC lá no fundo para fechar este espaço aberto entre anteriores e canino. Aqui dá para ver um pedacinho do IZC, na outra foto cortou. Ele serve também para intrusão, veja. Então aqui, em vez de eu escolher o interradicular e sofrer algum perigo de a intrusão tocar no dente, eu tento fazer o meu IZC mais alto e uno com o mini implante parasutural do palato com correntes, de modo que o meu molar intrua e eu consiga oferecer um dente para o reabilitador de modo mais limpo, né? Um trabalho melhor. Então aqui nós estamos com o IZC deste lado, IZC do outro lado,
intruindo todo esse setor para fechar essa mordida aqui na frente. Nós conseguimos também fechar espaços. Esse não interessa muito para o implantodontista, né? Mas quando quer mesializar o molar, a gente coloca o IZC inclinado para frente e se consegue mesializar os molares. Basta que eles se inclinem para frente, ainda que em crista infrazigomática. O mesmo autor coreano idealizou o buccal shelf. O buccal shelf é um mini implante que tem a mesma finalidade. Você está vendo ele aqui numa foto da faculdade? Um mini implante aqui. E dá a impressão que ele é interradicular. Dá a impressão que ele está entre o 6 e o 7. Mas, na verdade, trata-se da linha oblíqua externa. Então, nós temos esta linha oblíqua e ela tem uma plataforma aqui que o professor Chris Chang, o coreano, fez muitos testes, vou dizer, milhares de mini implantes aí, antes da primeira publicação dele, dizendo como falhou, onde falhou, que diâmetro deu certo, que tamanho, que o aço fraturou menos que o titânio e por isso ele escolheu o aço, que a cortical mandibular é muito mais densa e por isso também o aço, que o titânio, por exemplo, a ponta autoperfurante dele achata e fica romba quando vai entrar aqui, diferente do aço, que mantém a integridade da ponta. E ele indica a distância que isso vai ter do nervo alveolar inferior, né? E chegou a essa conclusão, ó, tem que ser stainless steel, que é aço inoxidável, de 12 milímetros, com 2 de perfil transmucoso. E aí idealizou o buccal shelf. Então, o buccal shelf é esta plataforma que não é interradicular. E aí você escolhe um lugar aí que vá da cúspide mediana do primeiro molar até o siso, a mesial do siso. Quase sempre é o segundo molar onde eu palpo digitalmente e encontro aonde eu tenho a melhor plataforma nesse sentido. E aí instalo praticamente vertical o mini implante. O nervo alveolar vai passar por fora. Ou nessa altura de 12 milímetros, eu sempre fujo dele porque ele está sempre abaixo do meu mini implante, né? Então, o nervo alveolar está aqui, olha, nessa radiolucência, e o mini implante bem longe dele. Veja que só usou a cortical, mas essa cortical é tão densa que é o mini implante com menos risco de perda que a gente tem, né? Fora que ele mudou a ortodontia, porque agora eu posso distalizar a mandíbula também. Então, em vermelho, o nervo alveolar, e aqui na melhor foto mostrando o nosso mini implante. Então, não tem ninguém que ficar grilado da proximidade com o nervo. Olha, por exemplo, essa condição aqui. Já esse caso não é nosso, esse caso é do criador do buccal shelf. Uhum. Tamanho da mordida é cirúrgico, claro, mas ele foi resolvido em 22 meses, não cirúrgico. Por quê? Olha aí, olha ele terminando. Olha o buccal shelf aqui, sem extração nenhuma. Como isso foi possível sem remover os dentes de dentro do alvéolo? Ortodontia autoligada, que são aqueles brackets com tampinhas e não com borrachinhas coloridas. Este mini implante extra-alveolar na linha oblíqua, portanto, o buccal shelf, que vai proporcionar um giro do plano oclusal também como resultante, de modo que distaliza e ainda gira anti-horário o plano oclusal neste paciente. E todos esses pacientes têm esse problema de um giro horário excessivo do plano oclusal mandibular. Então, eu vou mostrar aquele caso melhor. Não vou não. É esse aí. Olha aqui o antes, então, e o depois.
E ninguém pode dizer que este incisivo não está em sínfise mentoniana. Ele está em sínfise mentoniana. E aqui está os mini implantes. E como ele, sem contato com as raízes, permitiu a distalização em bloco. Então, isso é possível. Outras coisas que nós fazemos com esse buccal shelf é esse trabalho aqui. Você conhece a mordida em Brode. Claro que esse levou muito mais tempo, mas olha a situação do lado direito dessa mordida, com as coroas todas expostas, né? Então você vê esta condição que antes praticamente não se solucionava, foi solucionado deste modo que você está vendo aí. Olha. Está solucionado. Como foi feito isso? Então você percebe aqui o buccal shelf, onde eu estou apontando com a ponteira aqui, o buccal shelf instalado, botões linguais presos à lingual dos molares, correntes elásticas puxando os molares para fora, como aconteceu aqui deles agora virem para fora. Então, vai ganhando assim muitas habilidades trabalhar com esses mini implantes que antes a gente não tinha. Então, veja, tinha 6 milímetros de distância até ficar colado no mini implante e resolver problemas de mordida em Brode. Então, é importante que você saiba isso para que você também saiba indicar que essa solução oclusal existe. E aí, como ficou antes e como ficou depois, a gente sempre coloca essa coisa assim meio preto e branco e depois a colorida. Olha a intrusão que foi realizada e a correção no plano oclusal. Olha como o plano oclusal era desnivelado, totalmente baixo, e como a gente teve uma remodelação dentoalveolar de crista óssea. E também dá para fazer tração de dentes que estão inclusos. Ali um odontoma impedindo que o dente erupcionasse, então foi feita a remoção do odontoma, do dente descido. Aqui está o buccal shelf preso a uma alça que foi levantando o dente, suspendendo o dente. Bom, há outras finalidades, a gente também consegue fazer intrusão, então você precisa fazer correção de sorriso gengival e só com gengivoplastia, ou gengivectomia, e facetas você não consegue. Então a gente instala mini implantes na região dos incisivos. Esse é interradicular. Liga esses mini implantes com elásticos, como você está vendo aí, e a gente faz a intrusão, além dos mini implantes lá atrás, a gente faz a intrusão também da frente, e este é o procedimento aí, veja, 8 milímetros de intrusão. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar uma foto na qual um caso nosso que você vê o sorriso gengival totalmente corrigido. Torque é sempre 10 newtons. É o torquímetro que a gente usa para mini implante. Este é o mini implante instalado. Você vai colocar poucas, até 80 gramas de cada lado, no aparelho. E aí, o antes e o depois. E veja que aqui tinha uma mordida profunda. No 23º mês, a mordida profunda terminou, acabou. Exposição total dos dentes inferiores aí. Foi sobrecorrigido. Claro que não tem que acabar assim. Mas olha a diferença aí no sentido de correção do sorriso gengival. Então, dessa situação de intrusão, né? Veja este caso também da faculdade. Ela é uma paciente de ortognática, claro. Ela tem uma mordida aberta em nível absurdo. Ela não tem recurso para ortognática e eu, às vezes, consigo ortognáticas. Márcio sabe, participa disso com a gente. A gente consegue a ortognática sem custo,
mas ao menos a gente precisa de um plano de saúde. Esses planos de saúde por ortognática não são baratos. Com exceção agora, o FUED tem nos ajudado lá em alguns casos e ele consegue fazer pela Unimed. Mas a gente faz muito poucos casos com ele. A gente faz mais com outros colegas que têm o Bradesco e a Sul América. Pô, é R$1.000 por mês, né, de convênio. Então, a paciente não pode fazer cirurgia ortognática. Então, nós fomos lá, compramos brackets autoligados para ela, da melhor qualidade, uma boca de bracket autoligado para ela, o Damon, custa 1.300 e pouco, só os dentes, só os dela, né? Planejamos mini implantes altos ali para intrusão do setor posterior, porque essa mordida aberta foi causada porque o setor posterior extruiu. Mini implante inferior. Iniciamos o tratamento e olha a mordida aberta, o tamanho. A primeira consulta foi em abril de 2017. Eu vou passar mais rápido aqui, só para que você veja, então, a intrusão. Bom, nós também fazemos o seguinte, o uso de mini implantes para acelerar movimento. Quem não sabe, já foi comprovado que se eu faço osteopunções, corticopunções, se eu faço punções de até 5 milímetros em toda a cortical que eu quero movimentar, eu acelero o movimento dentário por liberação de citocinas, criação de inflamação. Então, veja que você está vendo as punções nas corticais, para que eu possa intruir todo este setor posterior em menos tempo. E agora os mini implantes estão em ação, superior e inferior, estão intruindo o setor posterior. Esse azul que você está vendo é um levante de mordida que a gente manda a paciente ficar apertando, porque ele também intrui. São brackets Damon. E assim parece que não vai dar certo, né? Aí, segunda consulta, não está acontecendo nada, mas aí a gente tem que ficar acreditando, tem que ficar trocando elásticos, tem que ficar irrigando com água benta. Tem aí elásticos nas RAFs, veja, na RAF, veja como eu estou parasutural, não estou na sutura exatamente. Intrusão posterior, total. Então, 1 ano de tratamento. E veja, depois de 12 meses, então, né? O início e 1 ano depois de tratamento. Eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer isso nela, né? Mas a gente conseguiu com intrusão do plano oclusal posterior. Olha como ele era bem curvado na primeira foto e 1 ano depois como ele está melhor. Tudo a partir do uso de mini implantes ortodônticos, né? Então, a 14ª consulta dela, e aí nós concluindo o caso. Ela está também agora parada por causa da pandemia, mas ela parou aí 20 meses depois, né? Olha o quanto a gente conseguiu rodar a mandíbula, remodelar osso. Essa é a situação atual. Esse lado já está resolvido, o outro está intercuspidando. É assim que ela era, assim que ela está. Quando você falou da distalização completa do arco, você precisa extrair os segundos molares ou você consegue manter eles? Não, eu consigo manter, eu tenho que extrair o terceiros molares. Mas se eu pego um menino de 12 anos, 13 anos de idade, muito biprotruso, sofrendo na escola, sabe, a boca chega antes dele, né? Então, eu não vou extrair o pré-molar dele. Eu vou... Marcelo rindo. Eu não vou extrair o pré-molar, né? Eu vou extrair o segundo molar, vou fazer os mini implantes na crista, e vou puxar tudo. Mas lógico que na panorâmica eu preciso me certificar de que eu tenho terceiros molares presentes. E aí, olha, estou assim, não é pouco, já muito acostumado a fazer isso. Nunca me ocorreu de agora, não pode ser aquele terceiro anômalo, né? Tem que ser um terceiro mais ou menos bonito.
E a estabilidade desses tratamentos? A estabilidade, quem manda é a oclusão. Uhum. Então, você precisa, igual na implantodontia, se você não tem uma boa oclusão final, você pode perder seu trabalho. A ortodontia é igual. Quem manda é a oclusão. Então, precisa estar engrenado. Eu tenho um monte de paciente aqui com 6 meses, está tudo alinhado. E aí eles, doutor, quando vai acabar? Eu falei, meu Deus, acabamos de começar. Aí, não, mas aqui está tudo... Aí eu tento explicar para eles, olha, seus dentes atrás estão batendo assim. Ninguém morde cúspide de cúspide, vai quebrar tudo. Então, eu preciso de um zíper. Os pacientes desconhecem, em sua maioria, o que significa cúspide crista, cúspide fossa. Então, você precisa ensinar isso para eles, porque, do contrário, eles pensam que a orto acabou. Aliás, é porque eles desconhecem muito que existe aquela ortodontia bem avacalhada, que alinha, nivela e deixa o paciente sem oclusão, tocando só cúspide com cúspide. Então, essa orto recidivante, inclusive, porque a boca não gosta dessa posição, não tem como. Sim. Veja, então, se eu caio em engrenagem oclusal, em oclusão adequada, eu tenho um caso estável. Do contrário, não é estável. Entendeu? Certo. Há outras razões de instabilidade. Se eu tenho disfunções linguais, então precisa de terapia fonoaudiológica em muitos casos. Essa paciente que eu mostrei a mordida dela fechada, a mordida dela vai abrir. Vai abrir. A língua, Se né? ela Sim. não aprender a posicionar a língua. Então eu tenho que ir ela de contenção e tem que fazer fono. Então eu tenho que estar próximo. Aí agora também, como dela foi feito tudo por solidariedade, eu também precisava encontrar uma fono que fosse solidária ao caso dela. De fato, não tem recurso. Mas todos os nossos pacientes, nesse sentido, precisam de fono. Ótimo. Interessante que eu sempre falo para eles que a estética dura se tiver a função, né? Eles tiram essa tua aula que foi muito boa, maravilhosa, parabéns. E a gente vê que assistindo a sua aula, eu vejo que talvez a maioria dos nossos desdentados parciais precisam de uma ortodontia, né? Porque fatalmente vão ter os Sim, dentes eles vão ter essas movimentações, né? movimentados, migrados, instruídos e tudo isso que a gente pega. É claro que a gente enfrenta a dificuldade do tempo, né, do paciente, ele vai ter que aceitar esse tratamento e vai ter que aceitar o tempo, mas sem dúvida nenhuma, conhecer as possibilidades que existem. Eu não tinha visto ainda esse implante vertical, né? Achei fantástico, então a gente tem que conhecer as possibilidades para saber indicar, né? Planejar um caso, saber que é possível, como é possível e fazer uma boa parceria, né? Com um ortodontista. Claro. A gente não dá para trabalhar sem as parcerias, sem as outras especialidades, né? Tem que sempre unir. Sim. Mas para isso todo mundo tem que junto. conhecer, né? Todo Mas mundo agora, o que é importante de final também, professor, é assim. Você estava falando da oclusão. Não dá para não conhecer oclusão. não dá. Não dá Não para ser dá. dentista, não dá para ser dentista. Sem E o saber implantodontista, ele tem que conhecer oclusão. E o ortodontista teria que conhecer oclusão. Veja, eu tenho gente que me fala assim, pô, Marcelo, quando você acabar seus casos... teria porque eu vou ficando tão desanimado. Mas eu até recebo assim, alguns professores me falam assim, Marcelo, quando você acabar seus casos, manda lá para mim para fazer um ajuste oclusal. E aí, vocês me conhecem, eu não fico... Mas para um deles eu falei, olha só, se eu tiver que mandar um paciente de orto meu para você ajustar a oclusão ao final, então eu não deveria estar fazendo a orto dele. Eu tenho que saber fazer o ajuste oclusal dele. Eu tenho que saber. Do contrário, todo mundo vai sair pensando que não sabe fazer oclusão. Porque trata-se de uma curva de aprendizagem que tem a ver com a vivência clínica depois. Você vai precisar pôr em prática o que foi recebido. Então, não tem essa de sair experiente em ajuste oclusal. Ou
o tripoidismo, o que bate aonde. Isso daí você vai ganhando. Eu lembro que no final da minha especialização eu saí bem, puxa vida, e fui ganhando, à medida que eu vou me expondo, é assim que funciona, né? A mesma coisa agora, se falta, vocês daqui a pouco terminam, mas nunca se esqueçam, tudo na vida de quem agora é professor é curva de aprendizagem. Todo mundo começou bem do começo, todo mundo com insegurança para fazer. E com E aí, verdades momentâneas, não sim, absolutas, né? não absolutas, claro, a ciência muda o tempo todo, né? E é isso aí que o Zé quis dizer, existem 1000 filosofias e elas caem, tombam umas sobre as outras, né? Um dia se pensa uma coisa, depois muda para outra, enfim. Mas feliz de colaborar de algum modo, tá bom? Colaborou bastante, viu? Parabéns e muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Sucesso em tudo, Deus abençoe muito.